Então, pessoal, eu não vou tomar muito tempo, vou tentar ser bem pontual para tentar fazer aqui um link com um episódio, né, que rolou com o professor Lejane e com uma questão que eu estava conversando um pouco mais cedo com Mônica, que é um receio, né? Na verdade é uma constatação, mas que está colado com um certo receio que eu tenho e que tem a ver com esse acontecimento lá que o professor Lejane e a família dele vivenciaram lá. É o seguinte, né? A gente está vivendo um momento muito complicado, né? Eu tive foi anteontem, eu tive na verdade não foi nem uma conferência, foi uma grande roda de conversa, né? Eu tive o prazer, a alegria de estar lá assistindo e ouvindo o Pepe Escobar, o Guilherme Estrela, Petrobras, o Roberto Amaral, entre outras pessoas, estavam lá juntos, foi muito legal. E foi muito falado, com uma ênfase, essa questão de, em diversos locais do mundo, né, esse florescimento, eu vou usar uma palavra bem suave aqui, né, dessa extrema-direita. Eu não gosto muito de usar o bolsonarismo aqui, não, mas, enfim, dessa extrema-direita e tal, um fenômeno. Né, tem uma leitura na linha do tempo histórica disso e tal, possível, com certeza, mas foi bem marcado isso. E aí, falando nessa questão que já foi tocada por vocês hoje, dessa notícia, que inclusive chegou para mim, né, o nome do cara não vem ao caso, que foi preso, né, esteve aqui no Brasil, na Alemanha, é suspeito de integrar um grupo extremista. Esse cara foi identificado como um Reichsbürger, cidadão do Reich, que nega a existência da República Federal da Alemanha como Estado e seu sistema legal. Veja só que essas células, que existem diversas, né, aqui no Brasil, não são poucas, não. Existem muitas. E fora do olhar dessa indexação da internet, onde tem fóruns de encontro, locais de encontro, o pessoal chama de Deep Web, tem muitos, isso pipoca muito. Né? Então a gente está vivendo um momento muito complicado, que agora, passando para o episódio do professor Lejane, né, é compreensível ele ter ficado bastante assustado, mas eu acho que tem que se destacar duas coisas ali que aconteceram, que pelo menos nas duas vezes que eu vi o vídeo, eu acho que isso deve ficar registrado. Que é o seguinte, a fala dele, né, se eu não me engano, da esposa dele em algum momento, já no final daquela abordagem, daquele bloqueio, né, de ir para casa, marca uma coisa que é muito importante, que eu penso que a gente deve estar atento nesse momento que a gente está vivendo, que é o seguinte, né, a fala e a postura da ação, né, de alguém que está procurando uma verdade de uma situação, tá? Eu não estou usando aqui verdade no sentido absoluto, cabal, não, mas, ou seja, o tempo todo que ele esteve lá tentando ir para casa, né, chegar em casa com o seu carro e tal, a questão era, está fechado o caminho. Por que está fechado o caminho? E aí, aquela galera que estava lá, né, começa, eu vou usar aqui uma palavra que é usada na origem da democracia, que define as nossas regras de convivência. Né? E os gregos usavam isso. Isegoria, que é o direito à palavra livre expressão. Ou seja, nós estamos aqui para expressar nosso descontentamento. Né? Nos concedido, né, pela Constituição, esse direito de expressar nosso conteúdo. Só que eles, na verdade, estavam bloqueando a passagem. Eles não estavam expressando nada. E o Lejane querendo ir para casa. E ele fala, mas eu moro logo aqui, vocês estão fechando a passagem. E mostrando o acampamento e tal. O que acontece em determinado momento, já próximo ao fim do vídeo, né, onde se encerra a gravação? Quando ele vê que não consegue, que não ia transpor, que tinha uns caras na frente barrando, e que eles param com essa fala, que eles estavam ali só se manifestando, que eles estavam ali só exercendo o seu direito, seu descontentamento e tal, eles partem para a verdade. É aí que surge uma coisa que eu acho que é uma grande, está havendo agora uma grande polarização que tem a ver com as falas na nossa grande comunidade democrática, que é a parresia, a fala franca. É a fala que é dirigida pela verdade, que eles chegam e falam assim, a gente conhece, sabe quem são vocês. Naquele momento aparece o propósito desse tipo de bloqueio de rua, que não é uma manifestação,
Aquilo ali é uma incitação a que não vai acontecer, eu creio, né? Não tenho bola de cristal, mas assim, há um golpe de Estado, uma intervenção federal, sei lá o nome que eles queiram dar, mas não é uma expressão de pensamento, de descontentamento puro. Aquilo é um ato de intimidação, né? De proibição, né? De bloqueio do ir e vir literal, pessoas que estão ali, que moram, que habitam, querem transitar, porque não aceitaram o resultado nas urnas de uma eleição, né? Dentro da concepção, para usar aqui uma expressão usada pelo Pedro, né? Que são as multifacetadas guerras híbridas. Né? Não seria exagero dizer que o que ocorre aqui, de um certo modo, é uma tentativa meio que interna de uma segunda etapa, num país que já foi alvo, né? O Brasil foi alvo, o Brasil teve uma queda, né? Teve um golpe parlamentar com lawfare, com operação psicológica, com prisão de Lula, e agora seria uma segunda etapa, que é uma conflagração civil que parece que não sai, entendeu? Então, eu creio que o momento do acontecimento ali do Lejane, que eu acho que é legal afirmar, que ele foi muito corajoso, né? Eu fiquei bem impressionado ali no vídeo, porque durou um tempo aquela tensão entre eles e aqueles manifestantes, entre aspas, e que agora eu passo para a segunda parte para encerrar essa minha fala aqui hoje, que é a preocupação, né? Eu fiz quase que uma introdução, fazendo uma leitura assim, bem superficial desses dois tipos de fala, ou seja, o direito à palavra, que todo mundo tem, toda democracia tem a insegurança, todo mundo tem a sua liberdade. Isso não corresponde à verdade. Que você possa dizer assim, olha, essa terra é plana, ela não é redonda e tal, isso não é um crime. Né? E o crime não é esse. Né? Mas quando você confunde fazer como o Donald Trump faz, né? Você faz um apagamento. O que o Trump fez a partir de um momento com força e a gente importou aqui? Né? Ele faz um apagamento incorporando um poder político, né? Que vai perder qualquer relação com a verdade, né? Para usar isso nas mídias, nas redes sociais. Então, o perigo que eu vejo, e que eu vejo em vários locais, é de querer patologizar acontecimentos, grupos, situações em que a situação não é uma situação de desarmonia psíquica, exatamente. Né? É crime, você entende? As pessoas, em algumas situações, eu vi um vídeo há pouco tempo que eu cheguei a comentar, se eu não me engano, foi aqui mesmo, na última vez que eu estive, de uma pessoa fazendo passos de ginástica olímpica na rua, na chuva, e eu vim a saber depois que essa pessoa estava tomando medicação, vizinha, foi uma coincidência danada, esse vídeo viralizou, vizinha daqui e tal, está em desarmonia realmente, tal, sei o quê. Mas, assim, eu vi, não foram poucas pessoas puxando um discurso, que é um discurso fascistoide, né? É um discurso complicado, manicomial, do tipo assim, tem que internar esse pessoal, tem que prender na camisa de força, eles estão loucos e tal. E é um perigo que eu não digo nem que está embutido nisso. Qual é o perigo? Primeiro, que isso não é um fato. Essa massa que está performando, né, está fazendo essa performance, porque não se iludam que muito desses acontecimentos que estão acontecendo, eles têm em função eles poderem sendo filmados. É o efeito da selfie, é o efeito lacração, é o efeito visibilidade que nós vivemos nessa era. A gente toca aqui, né, gente? Estamos nos encontrando já há um tempo. Essa questão dessa era da psicopolítica, de manipulação das mentes, usando os discursos, amplificação deles na grande rede. Então, muito em função disso. Então, esse perigo de patologizar é de levar o que está sendo proposto na área da quebra de um sistema legal e jurídico, atos antidemocráticos, como colocaram aqui agora, que são, na verdade, contra a lei, e alguns estão sendo, né, punidos com mais rigor, para o campo, vou dizer aqui de uma maneira bem genérica, da saúde mental, que não é a saúde mental. O campo da saúde mental é o campo para acolher pessoas que foram bombardeadas por propaganda política, assim, que existe. Nossa população ela foi alvo disso. Nós estamos há anos sofrendo um massacre de propaganda maciça, luta contra a corrupção,
as fake news, desinformação, muita gente sendo bombardeada, pessoas se desarmonizaram, mas a gente botar tudo no mesmo balaio, achar que um bloqueio desse de estrada, que o que fizeram com o professor Lejane, com a família dele e tal, o pessoal é doido. Não. O hospício, né, que nós lutamos e demoramos tanto, né? Estou falando nós mesmos, né? Porque eu sou dessa área da militância, da luta antimanicomial, trabalhei lá no início da Silveira, trabalhei no Juliano Moreira, muita luta para desarmar esse tipo de presídio, de prisão. A gente não pode conceder que essas pessoas, por um tipo de manobra, façam com que isso retorne com um discurso meio reverso. Então a solução é interná-los. A solução é colocá-los em cabeça de fogo. Não tem solução nenhuma, não. A solução é punir quem quer golpe. Golpe de Estado se pune. Lá na Alemanha, lá prenderam, não prenderam? Né? As pessoas, golpe de Estado, você não pode. Um sistema democrático ele não permite esse tipo de violência. Né? Inclusive com a conivência, se for com a conivência de setor de órgãos de setores públicos, pior ainda. Então, eu acho que isso deve ficar marcado. Eu queria deixar nessa fala breve hoje aqui 2 coisas registradas. Né? Na ação do Lejane com a família, eu achei muito corajosa e muito pedagógica. Esse é o meu ponto de vista. O que me destacou ali foi uma questão que eu acho que ele nem pensou, saiu, talvez seja dele mesmo. Né? E eles foram muito pedagógicos. Eles conduziram a fala, a ação deles, de modo a que a verdade viesse. Não, olha só, isso não é uma manifestação, a gente sabe quem é vocês, a gente vai atrás de vocês. Ou seja, é uma perseguição, né? É uma intimidação. Entende? Tem uma questão coercitiva ali, da violência, ali naquele ato de barrar o ir e vir, de não deixar você passar para ir para casa. Ao mesmo ponto, isso não é loucura. A loucura não pode, a loucura já é estigmatizada, ela não pode, não deve ser usada nesse momento, digamos assim, para justificar o que está acontecendo. Não pode. A gente deve saber separar isso. Ainda mais que agora, para finalizar, nós reelegemos, né, o presidente Lula está vindo aí com uma coligação que foi necessária para derrotar esse campo. E, olha, foi apertado, foi 1,8%. Foi suado, foi muito suado. Eu arrisco dizer que no momento, seria a única possibilidade de derrotar essa turma seria o que aconteceu, seria Lula. Então, é um campo que entrará novamente, né, um campo de atuação política, que sempre valorizou muito a saúde mental. Então, acho que a gente tem que fazer uma aposta também agora de que possa ser reconstruído, nesse sentido, o que também ficou como terra arrasada, né? Que o campo da saúde mental também foi bombardeado durante esse tempo todo. Nós estamos, esse final de governo, vendo essas ruínas aparecendo, né, que a gente possa fazer uma reconstrução sem a pressa de querer remediar com esses preconceitos. Né? Interno, dá remédio, prende, é louco. Outro dia, só para fechar, teve um ex-deputado, isso está gravado aí na internet e tal, se referindo a um dos filhos do Bolsonaro, que ele andava com uma arma, escopeta, sei lá, em casa, de colete, e que ele seria esquizofrênico por isso e tal. Isso não é esquizofrenia, isso está errado. Não, isso é outra coisa. Você andar armado dessa maneira em casa, assim, no sentido de você poder ser uma ameaça a outro, o nome é outro. Isso diz respeito ao Código Penal, ao Código de Processo Penal, não diz respeito à área da saúde. A gente não pode ter a tentação de fazer esse tipo de confusão. Sabe? Isso é um flerte muito perigoso. Então eu queria só deixar registrado isso, entendeu? Os normais são mais loucos que os loucos.